Se você curte o modo sombrio que contamos as histórias nesse canal, ajude-nos deixando um like, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado. Agora vamos embora para mais uma Loca Pop. Woodstock 1969. Lama, Caos e Gênios. As 32 bandas artistas que se apresentaram na primeira edição do festival. Era um sonho hippie, mas virou apocalipse. Quase 500 mil de pessoas, sem água, comida e banheiro. O idealismo colapsou em lama, invasão, trânsito bloqueado. Ainda assim, a música seguiu. Este é o relato de um evento que quase morreu no caos, mas foi salvo pela arte. Woodstock aconteceu entre 15 e 18 de agosto de 1969, na fazenda de Max Yasgur, em Bethel, estado de Nova York, cerca de 70 quilômetros da cidade homônima. Planejado para 50 mil pessoas, atraiu mais de 400 mil, e o sistema entrou em colapso. Vias de acesso, controle público, alimentos, água, sanitários, prejuízos severos para os investidores. Tudo falhou. Mesmo assim, o festival aconteceu e trouxe momentos épicos que entraram para a história da música. Joan Baez. O primeiro dia em Woodstock fechou com Joan Baez, provavelmente a cantora folk e de protesto mais famosa a se apresentar no festival. Era 1h da manhã, então, tecnicamente, era o segundo dia. Baez apresentou 12 músicas em Woodstock, incluindo seus sucessos Joe Hill e Sweet Sir Galahad, e clássicos como Swing Low Sweet Chariot e We Shall Overcome. Depois de mais de 60 anos no ramo musical, Baez continua gravando e apresentando músicas sobre não violência, direitos civis e humanos e o meio ambiente. Richie Havens. Richie Havens, um cantor folk de Greenwich Village, começou o show por volta das 17 horas da sexta-feira, 15 de agosto. Ele tocou 8 músicas, incluindo a memorável Motherless Child, que ele encerrou com a palavra liberdade, cantada repetidamente. Depois de Woodstock, Havens continuou a fazer turnês e lançar álbuns, e em 1993, ele se apresentou nas cerimônias de posse do presidente americano Bill Clinton. Faleceu em 2013. Tim Hardin. Tim Hardin também foi um músico folk e compositor do Greenwich Village. Durante seu set, Hardin tocou apenas 2 músicas solos, Misty Roses e If Were a Carpenter, que foi um hit top 10 de Bob Darin. No resto do set, ele tocou com sua banda. Hardin continuou gravando até 1973 e faleceu de overdose de heroína e morfina em 1980. Bert Sommer. Bert Sommer foi um cantor folk e ex-membro do grupo barroco pop The Left Bank. Sommer tocou 10 músicas no festival, incluindo Jennifer, Janet e America. Ele continuou a gravar e se apresentar até o seu falecimento em 1990. Melanie. Melanie fez sua primeira gravação aos 5 anos e fez sucesso na Europa com Beautiful People, uma das 2 músicas que ela apresentou em Woodstock.
Mais tarde, ela gravou Lay Down, Candles in the Rain, depois de ser inspirada pelo público de Woodstock, acendendo velas durante sua apresentação, que começou às 23 horas de sexta-feira, em meio à chuva. Arlo Guthrie. Antes de Woodstock, Arlo Guthrie, filho do famoso cantor folk e compositor Woody Guthrie, era mais conhecido por sua canção de 18 minutos e filme subsequente, Alice's Restaurant, que descreve como ele evitou o recrutamento militar. Arlo tocou Coming to Los Angeles, Walking Down the Line e Amazing Grace em Woodstock. Ele continua gravando e se apresentando. Country Joe McDonald. Country Joe McDonald fez uma aparição não programada em Woodstock sem sua banda, a The Fish. O set solo de McDonald incluiu I Find Myself Missing You, I Feel Like I'm Fixing to Die Hag e Fish Shear, uma música onde ele geralmente soletrava a palavra fish com o público. Mas em Woodstock, ele soletrou outra palavra de 4 letras com um F. Ele voltou para se apresentar com a sua banda The Fish no domingo. Santana. A carreira do guitarrista de rock latino Carlos Santana ganhou um grande impulso quando o produtor de shows Bill Graham convenceu os promotores de Woodstock a reservar a banda, mesmo que eles ainda não tivessem lançado um álbum. A banda tocou 7 músicas, incluindo Waiting, Jingle e o instrumental de 11 minutos Soul Sacrifice, que foi considerado um grande destaque do festival. Embora o álbum de 1970, Abraxas, tenha alcançado o primeiro lugar nas paradas de álbuns e vendido mais de 4 milhões de cópias, Carlos Santana não chegaria perto desse sucesso até o lançamento de Supernatural, em 1999, uma colaboração com Eric Clapton, Wyclef Jean e outros artistas. Ele vendeu incríveis 30 milhões de cópias no mundo inteiro. O álbum ganhou 8 prêmios Grammy, incluindo o álbum do ano e gravação do ano pela música Smooth, com Rob Thomas. Ravi Shankar. O músico e compositor bengali indiano Ravi Shankar é mais conhecido por ensinar George Harrison a tocar cítara. Seu trabalho com Harrison e outras estrelas do rock lhe rendeu um show em Woodstock, onde ele tocou 5 músicas na chuva, incluindo Tabla Solo em Japtal. Ele não era fã da multidão que usava entorpecentes. Hoje, suas filhas Anushka Shankar e Norah Jones são ambas musicistas de sucesso. Shankar faleceu em 2012. Kill. O segundo dia em Woodstock começou por volta do meio-dia com a banda de Boston, Quill. Eles abriram para vários artistas notáveis, incluindo The Who, Sly and the Family Stone, Grateful Dead, Janis Joplin e outros. Em Woodstock, Kill tocou 4 músicas, incluindo They Live the Life e Waiting for You. Depois de Woodstock, Kill lançou seu primeiro álbum, que fracassou, e a banda se separou em 1970. John Sebastian. John Sebastian é mais conhecido como um dos fundadores do Lovin' Spoonful. Sebastian não estava programado para aparecer no festival, mas ele tocou 5 músicas,
incluindo I Had a Dream e Rainbows Over Your Blues. Em 1976, ele teve um single número 1 com a música tema da TV, Welcome Back, Kotter. Sebastian continua gravando e fazendo turnês até hoje. Sweetwater. Sweetwater foi pioneira no estilo de fusão psicodélica clássica, mais tarde adotado por Jefferson Airplane, e também foi a banda de abertura do festival. Eles tocaram 8 músicas, incluindo What's Wrong, Crystal Spider e Why Oh Why. Depois de Woodstock, Sweetwater se separou quando a vocalista Nancy Nevins ficou gravemente ferida em um acidente de carro. Ten Years After. A banda inglesa de blues rock Ten Years After tocou 5 músicas em Woodstock, incluindo Good Morning Little Schoolgirl, Help Me e I'm Go Home. Entre 1967 e 1974, o Ten Years After gravou e lançou 10 álbuns que venderam milhões de cópias, antes de se separarem em 1975. Depois que todo o seu catálogo foi remasterizado digitalmente e relançado em 2001, 3 dos membros fundadores se reuniram e estão novamente gravando e fazendo turnês. Jimi Hendrix. Talvez o guitarrista mais influente da história do rock, Jimi Hendrix insistiu em fechar o show. Ele estava programado para se apresentar à meia-noite, mas o seu set foi adiado para cerca de 9 horas da manhã da segunda-feira. Naquela ocasião, a multidão, que já chegou a mais de 400 mil, havia diminuído para cerca de 80 mil. Ainda assim, Hendrix tocou um set de 16 músicas, que incluiu sucessos como Foxy Lady, Purple Raze e Hey Joe. Ele também tocou uma versão marcante e memorável de Star Spangled Banner, o hino norte-americano. Em 18 de setembro de 1970, Hendrix foi encontrado sem vida em Londres. Acredita-se que ele tenha se asfixiado com seu próprio vômito após uma overdose de pílulas para dormir. Hendrix foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame em 1992 e no UK Music Hall of Fame em 2005. Grateful Dead. Grateful Dead era conhecido por fazer longas jams ao vivo de sua combinação de rock, folk, bluegrass, blues, country, jazz e psicodelia. Formado em São Francisco em 65 pelo guitarrista Jerry Garcia, o Grateful Dead tocou 4 longas músicas em Woodstock: St. Stephen, Mama Tried, Dark Star High Time e Turn On Your Love Light. O show foi adiado por causa da chuva e dificuldades técnicas, então eles terminaram por volta da meia-noite. O Grateful Dead continuou a fazer turnês regularmente até Jerry Garcia falecer em agosto de 1995. Os membros restantes se separaram, mas depois se reuniram para formar o Other Ones e em 2003 renomearam a si mesmos como The Dead. Agora eles fazem turnês como Dead e Company. Jefferson Airplane. O set de 8 músicas do Jefferson Airplane
começou às 8 horas da manhã de domingo. Esta banda de rock psicodélico de São Francisco apresentou sucessos como Volunteers, Somebody to Love e White Rabbit. Depois de Woodstock, o Jefferson Airplane continuou a apresentar e gravar sucessos sob nomes diferentes, incluindo Starship e Jefferson Starship The Next Generation. O Jefferson Airplane foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame em 1996. The Band. Originalmente conhecidos como The Hawks, as carreiras dos músicos canadenses americanos do The Band decolaram quando Bob Dylan os recrutou com sua banda de apoio para a sua turnê mundial de 65-66. Eles posteriormente gravaram 4 álbuns com Dylan. Em Woodstock, seu set de 11 músicas incluiu as canções Tears of Rage, Long Black Veil e Loving You is Sweeter Than Ever. A banda se separou em 1976 e retornou em 1983, sem o guitarrista e fundador principal, Robbie Robertson. Eles são membros do Canadian Music Hall of Fame e do Rock and Roll Hall of Fame. A Keith Harley Band. A Keith Harley Band, que misturava elementos de jazz, blues e rock, foi uma das poucas bandas britânicas a tocar em Woodstock. A carreira de Keith Harley decolou quando ele substituiu Ringo Starr como baterista do Rory Storm and the Hurricanes, quando Ringo se juntou aos Beatles. Em Woodstock, a banda tocou 8 músicas, incluindo Spanish Fly e Rock Me Baby. Hartley gravou até meados da década de 70 e faleceu em 2011. Janis Joplin. Antes de seu falecimento por overdose em 1970, Janis Joplin causou um grande impacto na música rock, com 4 álbuns e performances memoráveis. Em Woodstock, Janis deu uma execução espirituosa de 10 músicas, incluindo To Love Somebody, Try Just a Little Bit Harder e Piece of My Heart, começando por volta das 2 da manhã. Seu álbum mais vendido, Pearl, lançado póstumamente em 1971, apresentou seu single de sucesso, Me and Bobby McGee, e a música a capela, Mercedes-Benz. Creedence Clearwater Revival. Fortemente influenciado pelo Swamp Blues, que surgiu na Louisiana no final dos anos 50 e início dos anos 60, o Creedence Clearwater Revival foi formado na área da Baía de São Francisco em 1959. Eles atingiram seu auge no início de 1969, a tempo para Woodstock. No festival, eles apresentaram um set de 11 músicas, que incluía Bad Moon Rising e Proud Mary. Sua apresentação não foi incluída no filme ou álbum de Woodstock, aparentemente porque o vocalista John Fogerty não gostou da apresentação. O Creedence Clearwater Revival se separou em 72, mas Fogerty surgiu como artista solo em meados dos anos 80 e continua gravando e fazendo turnês. Paul Butterfield Blues Band.
Paul Butterfield foi um tocador de gaita e cantor que trouxe o estilo do blues elétrico de Chicago para o rock. O set de 5 músicas da Paul Butterfield Blues Band em Woodstock incluiu Everything's Gonna Be Alright, Drifting e Born Under a Bad Sign. Butterfield separou a Blues Band em 1970 e formou um grupo novo chamado Bitter Days. Ele se apresentou solo no final dos anos 70 e início dos anos 80. Faleceu em 1987 de overdose de drogas e álcool. Johnny Winter. O cantor e guitarrista de blues albino Johnny Winter lançou seu primeiro álbum em 68. Ele tocou 9 músicas em Woodstock, incluindo 2 com seu irmão Edgar Winter, e também um cantor de blues com albinismo. O set incluiu Johnny B. Good, I Can't Stand It e Tobacco Road. Em 77, Johnny produziu o álbum de retorno, vencedor do Grammy Award de Muddy Waters, Hard Again. Em 1988, Johnny foi introduzido no Blues Foundation Hall of Fame. Ele faleceu em 2014. Blood, Sweat and Tears. Quando se apresentaram em Woodstock, a banda de jazz rock Blood, Sweat and Tears ainda estava no auge da sua vitória no Grammy de 1969 como álbum do ano por seu segundo álbum auto-intitulado. O set de 5 músicas da banda em Woodstock incluiu Spinning Well e Something Coming On. Blood, Sweat and Tears se separou e reformou várias vezes o line-up. Continua em turnê até hoje. Kenneth Heat. A banda de blues rock boogie Kenneth Heat tocou 4 músicas em Woodstock, incluindo Going Up the Country e Let's Work Together. Em 1970, eles trouxeram o cantor de blues e guitarrista John Lee Hooker para gravar um álbum duplo, Hooker in Hat. Embora muitos dos membros originais tenham falecido, o Kenneth Heat os substituiu e continua a se apresentar e gravar. The Incredible String Band. The Incredible String Band foi uma banda acústica escocesa que se formou no início dos anos 60 e depois mudou para a música folk psicodélica. Eles deveriam se apresentar na sexta-feira, mas não quiseram tocar na chuva, fazendo com que Melanie fosse no lugar deles. Seu conjunto de 4 músicas incluía The Letter e This Moment. The Incredible String Band se separou em 1974, se reuniu em 2003 e se separou novamente em 2006. Joe Cocker. Joe Cocker subiu ao palco por volta das 14 horas. O músico inglês de rock e blues apresentou 5 músicas, incluindo sua versão matadora de With a Little Help for My Friends, dos Beatles, e também Something's Going On. Cocker superou problemas com abuso de substâncias e álcool e continuou a fazer turnês esporadicamente. Faleceu em 2014. Country Joe and the Fish. Após um atraso de várias horas devido à chuva, Country Joe retornou, dessa vez com sua banda The Fish, subindo ao palco por volta das 18 horas. Eles tocaram 4 músicas, incluindo Rock and Soul Music e Love Machine.
Em 2004, Country Joe formou a Country Joe Band com alguns dos membros originais da banda e saiu em turnê. Mountain. A banda de rock Mountain estava fazendo apenas o seu quarto show ao vivo quando apresentou 13 músicas em Woodstock, incluindo Stormy Monday, Waiting to Take You Away e Time for an Imaginary Western. A banda se separou e se reuniu várias vezes depois de Woodstock e atualmente está reunida e se apresentando novamente, mas sem o membro fundador Félix Pappalardi, que foi baleado e perdeu a vida por sua esposa em 17 de abril de 1983. The Who. Woodstock foi a maior apresentação do Who desde o lançamento de sua inovadora ópera rock Tommy. O set de 24 músicas começou por volta das 5 da manhã de domingo e incluiu muitas músicas de Tommy, além de I Can't Explain, Shaking Now Over e My Generation. Na conclusão do set, Pete Townshend destruiu sua guitarra no palco e a jogou na multidão. O baterista Keith Moon faleceu em 78 por uma overdose de medicamentos prescritos e o grupo se separou oficialmente em 1983, mas se reuniu para vários eventos e turnê ao longo dos anos. Em 1990, o The Who foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame e eles continuam em turnê. Crosby, Stills, Nash & Young. O supergrupo de folk rock Crosby, Stills, Nash & Young começou seu set de 16 músicas por volta das 3 da manhã de domingo ou na segunda-feira de manhã. Composto por ex-membros do Byrds, The Hollies e Buffalo Springfield, Woodstock foi apenas seu segundo show. Seu set acústico de 9 músicas incluiu Sweet Judy Blue Eyes e Marrakech Express. O set elétrico que se seguiu incluiu Long Time Gone e Wooden Ships. Mais tarde eles gravaram a música Woodstock para comemorar o festival e por um tempo rivalizaram com os Beatles em termos de popularidade. Mas os seus superegos fizeram com que o grupo se desfizesse em meados dos anos 70. Todos eles tiveram sucesso como artistas solos e se reuniram várias vezes para gravar e fazer turnê ao longo dos anos. David Crosby faleceu em 2023. Xananá. De longe, a banda mais engraçada a se apresentar em Woodstock foi o Xananá, um grupo que fez covers de músicas do WAP dos anos 50, enquanto fazia palhaçadas com roupas da época. Em Woodstock, apenas o 7º show da carreira, eles tocaram 9 músicas, incluindo Yakety Yak, Wipeout e At The Hop. Na época, o Xananá não tinha contrato de gravação, mas eles receberam um imediatamente depois e lançaram mais de 25 álbuns. De 1977 a 1982, o grupo até teve seu próprio programa de TV de sucesso, mas depois de várias décadas, eles decidiram de parar de fazer turnês. Sly and Family Stone. Uma das primeiras bandas racialmente integradas, Sly and the Family Stone, de São Francisco, combinava soul, funk e psicodelia em sua música. Eles tocaram 8 temas em Woodstock, incluindo Dance to the Music, Stand,
Everyday People e I Want to Take You Higher, começando por volta das 3h30 da manhã. Woodstock tornou a banda popular, mas o uso desenfreado de entorpecentes de Sly Stone os derrubou. Quando a banda foi introduzida no Hall da Fama do Rock and Roll em 1993, muitos dos membros fundadores se apresentaram, mas Sly, em uma aparição surpresa, aceitou seu prêmio e desapareceu. Então, durante um tributo a Sly and the Family Stone no Grammy Awards de 2006, Sly se juntou à banda no meio de I Want to Take You Higher, mas deixou o palco antes que a música terminasse. Sly Stone faleceu em 2025. Apesar da fama lendária, Woodstock 69 foi um desastre financeiro absoluto para os seus organizadores. O plano original era vender ingressos a $18 antecipadamente e $24 no dia. Mas o evento saiu completamente do controle quando mais de 400 mil pessoas invadiram a fazenda sem pagar, quebrando cercas, pulando barreiras e transformando o festival em um evento gratuito na marra. As contas não fecharam. Custo estimado, mais de $2,5 milhões na época, equivalente a cerca de $20 milhões hoje. Receita com ingressos irrisória. Cerca de 10% do público total pagou o ingresso. Lucros só vieram anos depois, com a venda dos direitos do filme Woodstock, de 1970, e da trilha sonora. John Roberts, o financiador, chegou a perder quase toda a sua herança inicial. Michael Lang e Art Kornfeld saíram endividados, mas imortalizados como lenda. Já Joel Rosenman praticamente desapareceu da cena musical após isso. Em resumo, Woodstock foi um marco cultural e uma tragédia para os bolsos dos seus criadores. A utopia teve um preço, pago em lágrimas, barro e dívidas. Woodstock 1994 e 1999. Dois pesadelos travestidos de tributo à paz e ao amor. Em 94, o que era para ser uma celebração virou lamaçal de caos, chuvas torrenciais, fome generalizada, estruturas colapsadas e um público enlouquecido transformaram o festival em uma selva sem regras. 5 anos depois, a tragédia voltou em forma de desespero capitalista. No ano de 1999, o calor escaldante derreteu qualquer resquício de espírito hippie. Ingressos caros, água e comida vendidos a preços extorsivos. Relatos assustadores de abusos, saques e vandalismo. Aquilo que começou como um símbolo de liberdade acabou engolido pela ganância. A utopia virou rebelião. O legado, uma cicatriz no rosto da história dos festivais. Woodstock 1969 foi um encontro entre a utopia hippie e o desespero logístico. Cada artista trouxe sua arte para salvar o festival do colapso total, e muitos ganharam reputação eterna. As tentativas seguintes venceram apenas por reconstruir e agravar o caos. Lama, música, tragédia e renascimento. E mesmo assim, Woodstock virou um mito, um dos mais marcantes dos grandes festivais de música já realizados.